Mas é muito bom saber que nós temos a oportunidade, Lucimar, de nessa semana falarmos um pouquinho às mulheres, essa força que move o mundo, gente. Eu falo para o meu esposo, que é o pastor Ezequias, graças a Deus, como a Lucimar falou, ele é um milagre. Ele é um milagre de Deus que sobreviveu à Covid. Não foi fácil, mas hoje eu honro a Deus pela vida dele. Esse homem, depois que ele voltou para casa, ele voltou só com o movimento desse dedinho, parecia um bebê. E tivemos que cuidar dele com ajuda médica em casa. Montamos uma UTI na nossa casa para que ele pudesse se restabelecer. E eu falo para ele: você tem uma dívida comigo, me trate bem, porque eu cuidei de você. Igual um bebê, não deixava triscar, parecia uma leoa. Não deixava triscar, porque ele ficou muito debilitado. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, o milagre em sua vida é veemente. Ele já faz batismos, já fez casamento, e a Lucimar falou uma coisa: onde ele for, eu vou atrás. Porque eu falei, eu gosto de presenciar o milagre que Deus fez na vida dele. E ele vai vir nessa igreja, já falei para ele. Hoje está tendo lá na nossa igreja, ele falou: para onde você vai? Eu digo: eu vou pregar na igreja da Lucimar, porque mulher é mulher de palavra, a gente tem que pagar a dívida. E você está devendo a Lucimar. Ele disse: pode deixar que eu vou. Eu digo: vá mesmo, porque é muito vergonhoso o homem que não cumpre suas promessas. Mas ele está lá na igreja, hoje vai estar o Leandro Quadros lá respondendo perguntas, deixei tudo organizado, mulherada, fui, eu quero ver se vocês aprenderam agora, põe em prática, né, Lucimar? Que agora eu vou me inspirar para falar do amor de Deus. E hoje nós vamos falar de um sentimento chamado culpa. Você já se sentiu culpado algumas vezes? Hã? Por que nós nos sentimos culpados algumas vezes? Porque vivemos num contexto de pecado. Lúcifer, vocês já sabem da história de Lúcifer? Antes eu esqueci. Não adianta abrir a palavra, não adianta começar um sermão sem antes pedir a direção de Deus. Não seja eu que fale, mas que Deus fale por nós. E os nossos ouvidos, qual é a diferença de ouvir e escutar? Que a nossa atenção e o nosso ouvir seja para o Senhor neste momento. E eu quero que vocês se concentrem nisso, nessa mensagem, para que o Senhor fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura infinitamente em nossas vidas. Ao abrir a tua palavra, que ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Restaura o que falta em nós. E que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito para anunciar a tua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Lúcifer teve a oportunidade, imagina, gente, ser criado pelo próprio Deus, um anjo de luz, uma voz maravilhosa, estava no céu radiante. E de repente o seu coração se encheu de um sentimento que não estava no script de Deus. Ele deveria estar no seu lugar fazendo o que Deus tinha pedido para ele. Mas ele não ouviu a voz de Deus e Deus teve que agir. Com seu coração sangrando, Deus teve que agir e fazer com que Lúcifer pudesse se afastar. Hoje ele carrega um sentimento de culpa 2 vezes. Porque além de ter perdido o direito de ficar no céu, ele ainda levou a 1/3 dos anjos. E esses anjos estão por aí, cumprindo aí as ordens dele para nos perturbar. E ao entendermos aqui a história que vem falando sobre o sentimento de culpa, ele existe. Porque nós temos a história. Eu queria que colocasse ali a imagem, a história que o texto mostra para a gente em Gênesis capítulo 3, verso 8 a 13. Boa noite, nós estamos sendo acompanhados, né? Boa noite, pessoal. Desculpa aí a falta de educação, mas vocês são bem-vindos, tá bom? Que vocês possam se sentir bem e também entender o contexto de hoje, que nós vamos falar sobre o sentimento de culpa. E aproveite aí, acompanhe, pegue sua Bíblia. A Bíblia, ela é um manual escrito por Deus, é um mapa infalível. Deve nos acompanhar todos os dias. O pastor Ezequias, ele é muito engraçado quando ele vai falar.
E ele diz que a Bíblia precisa nos acompanhar, não só na parte física, mas aqui, ó, mental. E eu não nasci na igreja, eu fui abençoada várias vezes. Eu fui da Igreja Batista por 18 anos. Conheci a Igreja Adventista e o pastor Ezequias veio como sobremesa. Gente, olha isso. Quando a gente se entrega, quando jovem, né? As jovens que tem aqui na igreja, quando elas pedem para Deus algo, o Senhor dá assim com sobremesa. E eu falo que o pastor Ezequias veio na minha vida, o ancião da sua igreja me deu estudo bíblico, me apresentou para o pastor Ezequias, eu era secretária da igreja, representava a Igreja Batista, abandonei tudo, né? E a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos... Fui embora, nem olhei para trás. Ainda mais que tinha uma sobremesa que se chamava Pastor Ezequias, eu corri. E aí o que acontece? Quando você se entrega para Deus, todos os detalhes ele realiza. Ele faz. E a gente precisa se acalmar. Eu precisei me acalmar, porque eu tive que enfrentar todo o contexto da igreja, minha mãe, meus familiares. Mas eu segui, porque o Senhor tinha uma promessa para mim. E hoje eu cumpro o seu querer. Na minha vida, eu faço o que Ele pede para mim e me esforço. No contexto de hoje, da culpa, Adão e Eva, eles tinham uma missão. Qual era a missão de Adão e Eva? Alguém pode me falar? Qual era a missão? Hã? Gente, cuidar do jardim maravilhoso. Eva, até hoje, eu ainda quero me encontrar com Eva lá no jardim e fazer umas perguntinhas para ela. Bem assim, eu quero juntar uma galera aí da mulherada e dizer assim, ô Eva, qual foi? O que aconteceu? Você estava ali, a Bíblia fala que Eva era tão linda, um sorriso maravilhoso. Gente, nós vamos ficar igual Eva lá no céu, viu? Essas coisinhas que a gente não gosta, assim, uns cabelos desarrumados, uns negócios, uns traços que não combinam com a gente, nós seremos aperfeiçoadas. Mas eu quero antes chegar e dizer assim, amiguinha, o que aconteceu? O que se passou na sua cabeça? A serpente foi mais atração. Vocês sabem que a serpente... Gente, nós tivemos uma experiência agora lá num passeio com a Lucimar, e eu fiz uma coisa inusitada que eu achava que eu nunca ia fazer, abraçar uma cobra. Mas eu imaginei, Lucimar, naquele dia, aquela cobra voando, que lá no Éden elas voavam. Elas eram lindas. Eu não imagino cobra linda, tá, pessoal? Porque para mim cobra é feia por tudo. Mas dizem que ela voava, que ela era a atração do jardim. Eu imagino que com aquela beleza toda, ela foi e pegou a atenção de Eva. Mas onde eu quero chegar, que quando o Senhor chegou, que já havia dado todas as instruções para Eva, e ela não ficou sozinha, né? Quando ela comeu do fruto, ela chamou Adão, que poderia ter dito não, mas ele estava apaixonado, um homem apaixonado, ele faz tudo, não é verdade? Quem aqui é recém-casado? Ali, ó, fazem tudo, ficam assim, como diz meu marido, abobalhados, né? Tá tudo bem. E Adão olhou aquilo e disse assim, se você está falando, eu acredito. E aí veio aquela situação. Eva, o que aconteceu? Senhor, foi a serpente. Não, primeiro eles se esconderam e Adão respondeu, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Senhor, a serpente que tu criastes. Para quem ficou a culpa? Para Deus. O sentimento de culpa, ele sempre é atribuído a segundos e terceiros, porque nós não admitimos que erramos. No contexto que nós vivemos hoje, há várias situações que implicam isso. No contexto de Adão e Eva, eles não só trouxeram tristeza e infelicidade para eles, mas para tudo que estava ao seu redor. Qual era o plano de Deus? Que o homem vivesse no jardim como obra-prima da sua criação. Deus teve que agora fazer um mundo paralelo, mudar toda a sua estratégia, porque o pecado entrou no Éden. Gente, eu estava lendo aqui o sermão e tudo mudou. As rosas não tinham mais aquela beleza natural, elas tinham espinhos.
Os animais ficaram ferozes, asquerosos. Os filhos de Adão e Eva, vocês viram o que aconteceram com Caim e Abel? Imagina um pai conviver com a culpa que foi deles e agora atribuída aos seus filhos. Isso acontece com o pecado quando ele é configurado na nossa existência. E eles viveram com esse sentimento de culpa, tanto é que eles se esconderam. Isso acontece no nosso mundo real? Quando a gente faz alguma coisa e você quer se esconder? Lembra da história de Jonas? Jonas também tentou se esconder de Deus. Várias situações que nós colocamos aqui que a culpa nos persegue. E a Bíblia fala, o teu pecado te achará. Quando Adão e Eva sentiram que eles precisavam agora, Deus precisava fazer algo, foi quando eles viram aquele ritual do cordeiro sendo sacrificado. Então, alguém estava pagando por eles uma culpa que eles, de alguma forma, deixaram escapar. Gente, nós estamos vivendo em dias difíceis. Mulheres, essa semana é para que nós possamos aprender. Você é a força que move o mundo. Olha a força dessa palavra, dessa frase. Você move o mundo com a sua influência. Você move o mundo dentro de casa. Você faz com que a coisa gire em torno com a sua presença e a sua influência. Como mulher, como mãe, como esposa, como uma profissional, você move o mundo. Mas como que eu posso olhar para Eva e ter essa referência, Lucimar? Ela estragou com tudo. Ela fez com que nós não acreditássemos que as mulheres são capazes, por isso que por muito tempo as mulheres foram subjugadas. Mas por essa mesma mulher veio o quê? A salvação em Cristo Jesus. Do fruto do seu ventre veio aí a esperança de salvação. Então, ela cumpriu ela pagou a sua culpa e agora ela devolveu através de Jesus, que foi vinda de mulher. Agora, quando isso acontece conosco, a culpa, o pecado, ele não se estende só àquela pessoa. Ela vai o quê? Sendo pulverizada. Ela atinge os filhos, ela atinge o cônjuge, ela atinge uma situação assim que você mesmo procurou, mas como que o ser humano pode escapar disso? Como que nós podemos escapar de pecar? Alguém pode me dar uma dica? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós não sabemos disso? Eu ensino crianças de 4 aninhos e é uma repetição, é um processo, é uma rotina. Você chega, você faz isso, você tem que manter o ambiente limpo, temos que orar, antes de sair para o lanche lavar a mão, é uma rotina. Mas ainda há criança que, tipo, não quero fazer. Tipo, estou com vontade. Aí você faz o quê com essa criança? Não podemos bater, não podemos reprimir, não podemos... Algumas práticas que a gente vê que vem do lar, vem de uma infância, vem de uma genética. E aí como é que você vai olhar para aquele serzinho de 4 aninhos e mostrar para ele que se essa prática continuar, vai ser difícil para ele ou para ela? Você tem que ter muito jeito. E Deus tem esse jeito com a gente. Ele tem o plano inicial, ele estabeleceu lá no jardim, mas mesmo não sendo obedecido, ele criou ali uma situação para que eles ainda fossem contemplados pela sua graça. Graças a Deus nós temos a graça que nos abraça. Amém? Graças a Deus que esse sentimento de culpa, quando confessado a Deus, ele se dissipa, ele vai embora. E você precisa treinar isso aí. O meu esposo, ele tem 30 e poucos anos de ministério e eu acompanho e observo bastante. Quando há situações de aconselhamento, casais, adolescentes, idosos, senhoras, moças que separam, né, mulheres viúvas. E todas as vezes ele me fala assim, filha, quando nós vamos fazer um aconselhamento, nós precisamos resgatar essas pessoas. Mas às vezes dá vontade de dizer assim, mulher, larga disso, vai fazer outra coisa, sai dessa vida de sofrimento. Mas ele fala que Deus, ele estabelece a sua graça.
para que nós possamos voltar à nossa origem da criação e nos aproximarmos de Deus, que vai nos dar o perdão, porque o sentimento da culpa, ele tira isso da gente. E essa emoção, esse sentimento, ele vai definhando você. Tanto é que o sentimento de culpa, ele chega para você através da sua mente e ele somatiza no seu corpo e você fica paralisado. E fica com vergonha. Já viram? Na nossa comunidade mesmo, da igreja, quando alguém acontece alguma coisa e ela não tem coragem de ir na igreja. Às vezes um deslize. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem pessoas que elas cometem alguma situação, não porque elas querem, por conta da sua fraqueza, porque nós somos pecadores. E nós, como comunidade, nós não somos juízes, e muitas vezes nós nos colocamos como juízes. E esquecemos da graça que nos alcançou e nós não estendemos essa graça para o nosso próximo. E é o momento que a pessoa mais precisa, que está fragilizada, é quando ela se sente culpada. E dizer, puxa, que mancada que eu dei. Só que todo mundo está sabendo. A igreja adventista, não sei se vocês sabem, existem alguns procedimentos que eles não podem ser descartados de forma nenhuma. Então, são questões muito sérias. Mas, de todas as formas, a gente tenta resgatar o irmão, o pastor, seja o que for. Mas quando esse pecado se torna muito grandioso, que é de escândalo, e aí tem que vir a repreensão. Não tem jeito. Não tem como. E para fugirmos disso, nós precisamos nos agarrar ao quê? À lei de Deus. Ao que Ele nos orienta. Essa palavra aqui, ela é edificadora. A palavra de Deus deve nos alimentar constantemente. Eva, quando estava no jardim, ela não poderia ter brincado com a ideia de pecar, mas aconteceu. Nós, seres humanos, já nascemos com essa herança de querer pecar. Só que em Jesus, o sacrifício que foi nos dado, oferecido, sem mácula, sem defeito, nos tira esse peso. Então, se você errou, minha irmã, meu irmão, se você está nessa situação de culpa, de dor, que não consegue... Vocês sabiam que tem pessoas que não conseguem sair de casa? As pernas ficam pesadas. A cabeça começa a imaginar que a irmã não está nem olhando para ela, mas ela acha que está todo mundo olhando para ela, porque o sentimento de culpa faz isso. Faz isso, ele te destrói. Mas a palavra de Deus, ela sabiamente nos mostra que o Cordeiro de Deus, Jesus, ele tira toda essa culpa. Basta que confessemos os nossos pecados. É fácil confessar? É fácil dizer que errou? É fácil admitir? Não é. Voltar para o ponto inicial e avançar para o que Deus nos pede é muito difícil. E aqui, no sermão, aparece aqui algumas indicações para virarmos a página. A culpa é um sinal para que nós possamos rever aquela situação que você admitiu para a sua vida. Deus nos perdoa, mas a vida não perdoa. Isso é muito forte, né? Deus, ele te perdoa, ele te carrega, ele te traz de volta, mas a vida e os seres humanos, eles não perdoam, porque eles são seres como você, pecadores. Eles não têm o olhar de Jesus. Eles não têm a graça que manifesta o amor de Jesus. Então, se eu pedir o perdão para a Lucimar, ela vai me dar se ela estiver com Jesus no seu coração. Se ela não estiver naquele bom dia, esqueça. Deus não. Ele nos perdoa indiferentemente da nossa culpa. Olha que coisa boa. A culpa não é da lei. Alguns alegam que se não há lei ou restrições, então não há erro. Lógico. Tem gente que não usa cinto de segurança, é um direito.
teve um caso de um filho de uma amiga que ele morreu porque estava sem cinto de segurança. Um rapaz lindo, com uma filhinha pequena, uma esposa, uma mãe super querida na igreja, mas estava sem cinto de segurança, o carro capotou, jogou ele numa direção e o carro caiu em cima dele. Olha que trágico. Aí a pergunta é, por que ele não colocou o cinto de segurança? Só que o tempo não volta. Essa é a pior notícia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, qual é o nosso indicativo? Os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos nos orientam? Mulheres, me ajudem aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti. E ali tem uma indicação: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não adulterarás. Isso foi escrito com o próprio Deus. Gente, seguir regras é difícil, mas quando nós burlamos a lei, vem o sentimento de culpa. E aí, só voltando ao Senhor para que Ele tire esse peso. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. E olha que Davi errava. E tem muita gente aí se agarrando em Davi. Vocês sabiam disso? Tem muita gente se agarrando em Davi. Davi pecou tanto, um homem segundo o coração de Deus e foi perdoado. Ah, eu também posso brincar de pecar. Não queiram brincar de pecar. Porque é muito perigoso. Davi teve que pagar até o final da sua vida, na sua descendência, seus filhos, fazendo coisas por consequência de um ato impensado. É por isso que a palavra de Deus, ela deve nos abraçar, ela é como uma espada. Ela nos alivia, ela nos tira do perigo, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela cumpre o seu propósito em nossa vida. A culpa tem solução? Sim. Se nós nos agarrarmos em Deus, na sua graça, na sua vontade, ela tem solução. Porque pior do que é a nossa situação é Lúcifer. Ele não é pecador, ele é pecado. Ele teve a sua oportunidade de salvação, mas ele não quis. E é muito triste, como eu falei para vocês, no ministério a gente vê muita coisa. Homens e mulheres tomando decisões que os filhos irão pagar lá na frente. Uma mulher que não pensa que ela é idônea, que ela teve uma herança de Deus, ela pode mudar sua história assim, se ela assim quiser. Então, o perdão precisa acontecer. Por que a Bíblia fala de Davi? Porque ele se quebrantava diante de Deus. Ele dizia, Senhor, eu sou um verme. Eu não consigo. Gente, um homem para maquinar o que Davi maquinou. Dizem que uma pessoa com poder na mão, ela faz tudo o que ela quer, né? Mas um dia esse poder acabou de Davi. E ele se quebrantou diante de Deus e Deus o perdoou. Mas para algumas pessoas a culpa pode ser fatal quando ela não se arrepende. Quando não há arrependimento. Então tem que querer. Já viram aquelas pessoas que você orienta, que você mostra, irmã, vai nessa direção, meu irmão, não está certo isso. Nós temos uma mulher na comunidade que ela é muito aflita. E ela perdeu o esposo, ela fuma bastante, e ela não consegue se libertar. Ela não consegue se libertar do vício, ela vai na igreja, ela vai no altar, ela se quebranta, ela ora, mas aquilo é maior do que ela. E um dia eu sentei com ela e falei, nós conseguimos na escola adventista para que os seus netos pudessem estudar, nós damos amparo para sua filha, a igreja faz tudo, a ASA se movimenta, o Ministério da Mulher, eu sento com ela, já conversei várias vezes, eu falei assim, a pior coisa de um ser humano é quando ele não enxerga a graça que está sendo lhe dada. Os seus netos estão crescendo e vendo o que você está fazendo da sua vida, a sua filha. Olha isso. E todos os dias eu oro por ela, abraço, mas ela disse que é maior. Então, esse sentimento de não deixar o pecado
ele vai te levar à ruína. E eu já falei isso para ela várias vezes. Mas o sangue de Jesus tem poder. E a vida daquela mulher será outra se ela se render, se ela colocar diante do altar as suas culpas e dificuldades. Mas a culpa pode ser fatal quando você não colocar. Como nós devemos eliminar a culpa na nossa vida? Nós temos várias referências bíblicas. Nós, quando descumprimos a lei, vem automaticamente o sentimento de culpa. Mas a Bíblia fala que Jesus traz uma nova perspectiva. O cordeiro morto em sacrifício era um símbolo que apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não há salvação sem Jesus. Não há. Não tem como. Pode você ir na melhor psicoterapeuta, você pode ir no melhor psiquiatra, você pode ir no melhor médico, você pode ir nos melhores atendimentos possíveis da sua mente. Mas se você não se voltar a Jesus, que é a fonte de vida e salvação, você vai continuar onde você está. Quando o pastor Ezequias estava bem ruinzinho, ele foi o primeiro paciente a dialisar 6, 8 e 24 horas, porque os seus rins estavam entrando em falência. Eu olhava para aquele homem e dizia assim: Senhor, opera um milagre na vida deste homem, para ele te servir. Ele ainda tem o propósito de te servir. Ele é um homem bom. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um bom pai. E eu clamava a Deus pela vida dele. Tem alguma coisa, Senhor, que eu possa fazer para que ele possa sair? Não há, eu me sentia tão pequena. Mas quando eu lembrava de Jesus, que ele, ao tocar nas pessoas, ele dava vida para aquelas pessoas, aquilo me confortava. Aquilo me dava um ar diferente. Eu voltava para casa, eu ia todo dia de Jacareí para São Paulo, para que eu pudesse ver o pastor Ezequias. Mas durante a minha trajetória, haviam pensamentos negativos. Eu não queria atender telefone, porque para mim qualquer chamada telefone era dizer que o pastor Ezequias tinha morrido. Olha só. Olha que coisa que a mente cria. O sentimento de culpa não é diferente. Aquilo vem te atormentando até você dizer: nem Jesus vai me ajudar. Isso não é verdade. Porque nos meus piores momentos em que o pastor Ezequias ia sucumbir, eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou acreditar no positivo, que era a graça de Deus, ou me alimentar dos sentimentos negativos. Nossa, eu vou chegar em casa, o telefone vai tocar e vão me dizer que o pastor Ezequias faleceu. Eu não alimentei esse sentimento. Eu voltava para cá. Aquele que me ama e guardar os meus mandamentos, eu vou atender. Eu sou a luz do mundo, eu sou vida. Então aquilo me alimentava. Eu lembro que teve uma noite que eu não subi à minha casa em Jacareí, era um sobrado, e eu fiquei lá embaixo com a minha cadelinha, porque eu me recusava a subir e olhar aquele quarto vazio de não ter o meu esposo. Mas eu ficava lá embaixo, orando e clamando ao Senhor. Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Amanhã eu terei boas notícias. E trabalhe na sua mente as coisas positivas. O inimigo, ele vai colocar coisas negativas na sua mente. Deus não vai te salvar. Deus não é suficiente. Jesus não pode fazer isso por você. Mas quando você liberta desse fardo, eu lembro que o médico chegou e falou assim, a doutora, cada noite era uma intensivista. E eles dão um diagnóstico assim que você fica de, meu Deus, o que é isso? Um chegava e dizia assim, o pastor Ezequias vai ter uma parada cerebral. Aí a gente voltava com aquilo para casa. O outro dizia assim, ele vai ter uma parada cardíaca. Aí você voltava com aquilo para casa. O outro dizia assim, dessa noite ele não escapa. E eu dizia, Senhor, esses homens estão falando bobagens. Eles não conhecem o teu poder. Outra vez, uma intensivista muito incrédula, ela disse assim, o que você está fazendo aqui? O pastor Ezequias está em coma. Logo, logo a gente vai desligar os aparelhos.
E eu soube aí que tem umas pessoas que estão orando por ele. E nós trabalhamos no Maranhão. O Maranhão é um campo dos milagres. É muita gente. E ela disse: eu soube que tem umas pessoinhas orando pelo pastor. Eu digo: sim. Só 2 famílias do Maranhão, 3, dá umas 500 pessoas. Então, não é pouca gente que está orando por ele. E olha, doutora, o meu marido vai sair desse leito. Ele vai sair desse leito, porque nós estamos orando por ele. O tempo passou, e o pastor Ezequiel já tinha pego 4 infecções. Ele não aguentava mais aquela UTI. E um dia eu cheguei no hospital e falei: doutor Fabiana, meu marido não pode mais ficar nessa UTI. Faz alguma coisa. Eu já orei ao Senhor hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo para que o meu marido saia dessa UTI, ele vai morrer aqui. Passou isso, eu fui 5 da manhã para o hospital, porque eu nem consegui dormir, porque eu precisava falar com o doutor Fabiano. Quando foi à tarde e noite, chega essa mesma médica incrédula, que zombou de Deus, que não acreditou no poder da oração, e ela disse assim: pastor Ezequias vai para o quarto, bem assim. Aí eu digo: como? Ele foi liberado, não sei o que aconteceu, mas agora eu não quero nem mais ver esse pastor aqui na UTI. Quase que eu digo assim: eu nem quero lhe ver mais aqui também. Mas a gente não fala isso porque a gente é educada, né? Aí ela disse: mas doutor, o que aconteceu? Está liberado, melhorou. Ele vai para o quarto agora. Aí eu disse: você tem certeza? Tem. Gente, eu pulava de tanta alegria, dei tanto abraço nela, não abraçava ninguém, né? Mas eu dei tanto abraço nela, eu digo: sabe o que foi isso, doutora? O poder da oração. O poder da cura. Milagres. Então, eu não alimentei pensamentos negativos, nem de uma profissional que se achava maior do que Deus, porque quando Deus põe a mão, ele cura. Acabou. Se você tem um sentimento que está te deixando fraca, indefesa, indefeso, que está te arrastando para o lado da morte, te liberta disso. Converse com alguém. Abra seu coração para Jesus, porque Ele vai fazer o melhor por você. E o maior sacrifício é aquele que é reconhecido. Aqui vem falando de uma personagem, de Helena, que vocês ouviram dessa personagem. Que ela viveu um drama na sua vida, foi traída pelo marido e abandonada por ele. Ela foi recebida por seus pais, que queriam ajudá-la, mas a culpa não a libertava, porque ela estava alimentando o sentimento de culpa. Alguém foi responsável, alguém me colocou nessa situação, alguém me deixou triste. Pessoal, é o seguinte: todos nós temos um Deus. Atribua as coisas boas a Ele. As pessoas vão nos decepcionar todos os dias. Quer seja sua mãe, seu pai, seu filho, seu cônjuge. Nem todos os dias você vai concordar. E aí? Como é que se lidar com isso? Quando você se sentir assim como essa jovem Helena, que não admitia que aquilo estava acontecendo com ela. Gente, a Covid chegou para todo mundo, atingiu uns, às vezes vem uns problemas que chegam só para você. E aí, como é que você vai lidar com isso? Quando nós temos um Deus presente, esse Deus, ele faz com que essa situação, ela tenha um andamento, e confiando em Deus, você pode vencer. Mas quando você atribui a seres humanos, esqueça. Vai ser só decepção. Eva achou que se ela confiasse na serpente, ela ia ter toda a sabedoria do mundo. Qual foi a sabedoria que eles adquiriram? Culpa. Culpa. Quando nós desviamos o olhar de Deus. Lembram da serpente no deserto? Moisés colocou aquela serpente de bronze. Quando olhassem para aquela serpente, seriam curados. Lembram do maná? O maná foi dado ao povo de Israel, que era para ser alimentado aquele povo no deserto. E tinha os dias específicos para que aquele maná fosse pego. Mas quando chegava na sexta-feira, tinha que pegar um pouco mais. Quando as pessoas iam lá e faziam tudo errado, o maná estragava. Enchia-se de bicho.
Então Deus, ele desenha para nós. Ele diz assim: filha, anda por esse caminho. Criancinhas, não façam isso. E às vezes eu olho para os meus alunos com aqueles olhinhos de peteca. Meu filho, por que você fez isso? Não sei. Aí dá vontade de dizer assim: mas eu não te ensinei? Não sei, tia. Me deu vontade. Pois sente bem aqui, vamos orar. Aí eu oro com eles. Mostro Jesus. Para ver se a coisa melhora. Mas se as criancinhas já estão nesse caminho, imagina os adultos, né, gente? Mas a gente ora, a gente pede a Deus. E aqui em Romanos fala que todos nós somos agraciados por Deus quando nós confessamos os nossos pecados. Alivia, tira essa dor, tira esse peso não é seu. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolhas. Agora, gente, bora parar aí, vamos escolher as coisas certas. Vamos ensinar essas crianças, os jovens, esses casais que acabaram de ter um compromisso diante de Deus, de serem felizes, eles vão ter dificuldades? Vão, porque a batalha da vida, ela é árdua. Agora, nós só vamos vencer se nós nos agarrarmos no Senhor. E como é que nós fazemos isso, Lucimar? Nos alimentando, orando, vindo à igreja, fazendo pequenos grupos, visitando essas pessoas. Eu orei ao Senhor: Senhor, me mostra uma casa em São José para que eu tenha mais tempo de estar com a minha igreja, de fazer isso aqui, de pregar. Sabe por quê? Todas as outras coisas eu já fiz, já me formei, já tenho um trabalho, minhas filhas casaram, eu estou agora com o pastor Ezequias, que é um milagre. O que eu posso querer mais? Estar na presença de Deus. Às vezes queremos tantas coisas, eu não quero mais tantas coisas. Eu quero estar na presença de Deus. E você? Para isso, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Afaste esses sentimentos, tire essa culpa e fique leve. Como é que a gente fica leve? Alguém pode me dar uma dica aqui? Ai, professor, eu fico leve na frente de um prato de comida. Tudo bem. Eu fico leve quando eu estou fazendo uma caminhada. Eu fico leve quando eu estou deitado na minha cama. Como é que você se sente leve? Como é que você se sente assim? Dá uma respirada. Quando nós estamos na presença do Senhor, não precisamos nos esconder como fez Adão e Eva, porque nós somos filhos da herança do Senhor. Entenda isso. Não deixe nenhum sentimento de culpa, seja o que for, te arrastar para uma tristeza. É por isso que eu pedi licença da Lucimar e eu trouxe porções da palavra de Deus para você. Você, como família, vai receber uma caixinha e nessa caixinha tem uma porção para você se alimentar. Todos os dias você vai pegar essa caixinha, você vai pegar uma porção da palavra de Deus e vai se alimentar. Ai, professora, eu não consigo ler a Bíblia porque meu tempo é muito corrido, eu trabalho, eu faço tudo. Pegue uma porção da palavra de Deus com a sua família. Leia, ore e de joelhos peça ao Senhor que te ajude a tirar esses sentimentos mais uma vez. Todos os dias. Você não se alimenta, você bebe água, você trabalha, você ganha dinheiro. Qual é o tempo que está sendo para Deus? Esses sentimentos, eles não vão sair de qualquer jeito, a não ser que você queira. A não ser que você peça. A não ser que você abra a palavra de Deus e diz assim: isso aqui é para mim, eu tenho direito. Eu sou filha de Deus. E olha, gente, eu não abro mão desse direito. Pode vir muitas coisas, e olha que está vindo, vai vir chumbo grosso aí, porque na palavra de Deus está escrito: nos últimos dias, nós seremos perseguidos, a nossa fé será abalada, os nossos filhos serão atingidos, as mulheres. Gente, eu fiz um curso, me formei há 5 anos. A minha turma começou com 120 alunos, terminamos com 70 e um pouquinho. E no meu curso, e vem falando de pessoas que podem ser o que elas quiserem, 30% das mulheres largaram os maridos, os homens se tornaram outras coisas.
E eu fiquei olhando que tipo de profissionais iriam cuidar das pessoas, da mente das pessoas. Então, cuide da sua mente, cuide da sua família, venha para a igreja, se alimente, afaste esses sentimentos de culpa e de joelhos. Ore ao Senhor, clame, confesse, porque se o Senhor não nos perdoar, o mundo não vai nos perdoar.